Tem namorado? Emily Carter congelou com uma pilha de arquivos nas mãos. Ela trabalhava no Rossi Group há apenas 12 dias, ainda estava a se aprender onde cada departamento ficava, ainda tentava não passar vergonha toda vez que precisava bater na porta do seu chefe. E então Nico Romano, o capo que todos no escritório tratavam como uma celebridade, inclinou-se sobre a sua secretária e fez aquela pergunta com a mesma naturalidade com que perguntaria as horas. Emily soltou uma risada nervosa. Ainda não. No momento em que as palavras saíram da sua boca, tudo mudou. Porque Alex Rossi, o homem que era dono do prédio, da empresa, do império por trás disso, saiu do seu escritório bem a tempo de ouvir a resposta dela. Ele parou no meio do corredor. Os ombros ficaram tensos, a mandíbula apertada, os olhos, perspicazes, escuros e focados, fixos em Emily como se alguém tivesse acabado de puxar o gatilho dentro do seu peito. Durou 1 segundo, talvez 2. Mas Emily sentiu cada parte do seu corpo reagir como se tivesse entrado em território perigoso. Nico sorriu. Relaxe, chefe. Estamos apenas a conversar. Alex nem sequer piscou para Nico. A sua atenção permaneceu em Emily, e aquele olhar fez com que ela se esquecesse de respirar. Ela não fazia ideia do porquê de ele parecer zangado ou confuso, ou ambos. Ela disse a si mesma que não precisava da aprovação dele para ter uma vida pessoal, embora a verdade fosse que ela mal tivesse vivido uma desde que aceitou este emprego. Menina Carter, disse Alex com voz baixa e firme. Ao meu escritório, agora. Nico ergueu as sobrancelhas encantado. Oh, alguém está com ciúmes. Emily quase deixou cair os arquivos. Não, pare. Ele não está. Ela acenou com as mãos, com as bochechas a arder. Era apenas uma pergunta. Alex não esperou. Ele virou-se e voltou para dentro, esperando que ela o seguisse. Nico sussurrou alto de propósito. Não se preocupe. Chefes com ciúmes costumam ser os mais divertidos. Por favor, pare de falar. Emily sussurrou mortificada e correu atrás de Alex. Ela fechou a porta do escritório atrás de si. Alex estava perto da sua secretária, de braços cruzados, parecendo que uma tempestade se instalara nos seus olhos. Ele não falou nada no início, apenas a observou. Emily mudou o peso do corpo, sem saber o que fazer com as mãos. Parece distraída, disse Alex finalmente. Não estou, respondeu ela rapidamente. O Nico estava apenas a ser o Nico. Esse é exatamente o problema. Alex respondeu antes de se conseguir conter. O seu tom surpreendeu até a ele próprio. Emily viu o momento em que ele percebeu isso. A forma como ele fechou os olhos brevemente, tentando recuperar o controle. Ela deu um passo cauteloso para mais perto. Fiz algo de errado? Alex massageou a testa. Não. Outra pausa. Mas deve evitar conversas como essa durante o horário de trabalho. Ela pestanejou. Conversas como quais? Alex abriu a boca, depois fechou-a novamente, claramente lutando com as palavras. Ele parecia quase desconfortável, o que para um homem como ele, confiante, poderoso, sempre no controle, era chocante de se ver. Emily mordeu o lábio para não sorrir. Está realmente chateado porque alguém me perguntou se tenho namorado? Não, disse ele rápido demais. Então, não estás chateado? Também não disse isso. Emily teve que se virar e fingir que estava a arrumar os arquivos na mesa para esconder o riso que lhe escapou. Ela não queria pressioná-lo, mas, pela maneira como ele estava a se comportar, ela não estava acostumada a ver ninguém reagir assim por causa dela. Alex contornou a secretária e sentou-se, mas mesmo sentado, a sua presença enchia a sala. Ele bateu com os dedos na superfície uma vez. Temos uma reunião em 30 minutos, disse ele, com a voz de volta ao seu tom grave habitual. Toma notas, fica por perto durante a apresentação. Eles tendem a fazer perguntas inesperadas. Emily acenou com a cabeça e aproximou-se para receber a pasta que ele lhe entregou. Os seus dedos roçaram-se, um pequeno toque acidental, mas foi o suficiente para que ambos ficassem imóveis. O olhar de Alex pousou na mão dela por um breve momento, antes de ele limpar a garganta e recuar. Estarei pronta, disse ela suavemente. Ele acenou com a cabeça uma vez, mas o seu maxilar cerrou-se novamente. As reações dele não faziam sentido para ela, e, no entanto, algo nelas fazia o seu coração bater mais rápido. A reunião foi intensa. Alex falou com uma confiança que silenciou todas as salas em que entrou. Emily seguiu as suas instruções, entregou-lhe os papéis antes mesmo que ele pedisse e respondeu às perguntas com precisão.
Quando voltaram para o corredor, ele olhou para ela com algo parecido com aprovação. Você lidou bem com isso, disse ele. Obrigada. Não queria desapontá-lo. Você não desapontou. A voz dele suavizou-se pela primeira vez naquele dia. És melhor do que a maioria das pessoas que têm este trabalho há anos. O estômago dela aqueceu. Ela esperava que ele não pudesse ver o sorriso que tentava esconder. Eles caminharam juntos em direção à sua estação de trabalho, e assim que viraram a esquina, Nico apareceu novamente, encostado à sua secretária, com um sorriso que poderia ser considerado assédio no local de trabalho se ele não fosse tão incrivelmente charmoso. Já voltaste? Perguntou Nico. Emily, ainda não obtive uma resposta. Ela pestanejou. Eu respondi. Não, não. Não perguntei por que é que ainda não tens namorado. Emily abriu a boca, mas Alex avançou tão rapidamente que ela não teve tempo de processar. Nico, disse Alex bruscamente, encontra algo produtivo para fazer. Nico levantou as mãos. Ei, estou apenas a conversar. Converse em outro lugar. Pela primeira vez desde que a conheceu, Nico calou-se. Ele deu uma piscadela rápida para Emily. No entanto, você está em apuros, mas é do tipo adorável. E foi embora. Emily ficou parada, sem saber o que dizer. Alex olhou para ela, depois desviou o olhar, depois olhou novamente. Você pode fazer a sua pausa para o almoço mais cedo. Tem a certeza? Sim, disse ele, limpando a garganta. Vai, come, descansa. Emily hesitou, mas acenou com a cabeça. Ela pegou a sua bolsa e se dirigiu ao elevador. Quando as portas se fecharam, Alex ficou sozinho no corredor, olhando para o painel de metal como se ele o tivesse ofendido pessoalmente. A voz de Nico ecoou no corredor. Chefe, se gostas da rapariga, talvez não devesses olhar com raiva para todos os homens que respiram perto dela. Sai daqui! Gritou Alex sem se virar. A risada de Nico ecoou até a escada. Alex passou a mão pelo cabelo e murmurou algo que negaria ter dito pelo resto da vida. Emily voltou do almoço, determinada a se comportar normalmente. Ela não queria fofocas no escritório. Não queria perder o emprego e, acima de tudo, não queria que Alex Rossi pensasse que ela estava a incentivar alguma coisa. Mas quando entrou no escritório, viu algo que nunca tinha visto antes. Alex estava no seu escritório, sentado à secretária, a olhar para uma pequena moldura que guardava na gaveta. Quando percebeu que ela o observava, fechou-a rapidamente e levantou-se. Está tudo bem? Perguntou ela gentilmente. Sim. A resposta dele foi rápida demais, brusca demais. Então, ele suavizou o tom. São apenas velhas memórias. Emily acenou com a cabeça, sem saber se deveria perguntar mais. Não perguntou. Ele entregou-lhe uma nova pilha de documentos. Preciso que fiques até mais tarde hoje. Há muito para preparar. Sem problema. As mãos dele se tocaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Emily, disse Alex de repente. Sim. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Algo intenso, quase vulnerável, escondido por trás da habitual dureza. Antes que ele pudesse continuar, Nico irrompeu na sala. Chefe, temos um problema lá embaixo. Oh, desculpe, não queria interromper o vosso momento. Alex olhou para ele com raiva. Nico, sai. Certo, certo, vou apenas... Nico saiu dramaticamente. Fingir que não vi nada. Ele fechou a porta. Emily riu baixinho, tentando quebrar a tensão. Mas Alex não sorriu. O seu rosto tinha mudado novamente. Conversamos mais tarde, disse ele. O coração dela deu um salto. Sobre o quê? Por que a voz dele soava assim? Porque ela, de repente, sentiu que a sua vida estava a mudar para algo para o qual ela não estava preparada. Ela se virou para a sua secretária, mas a voz de Alex a impediu. Emily. Ela olhou para trás. Os olhos dele fixaram os dela por alguns longos segundos, cheios de algo que ela não sabia nomear. Fique por perto hoje, disse ele baixinho. Um arrepio percorreu a sua espinha. Ela não sabia por que ele disse isso, mas sabia que ficaria. Naquela noite, quando todos saíram, Emily ficou na sua estação de trabalho, revisando documentos com as luzes da cidade brilhando através das janelas. Ela ouviu Alex falando ao telefone dentro do seu escritório, seu tom mais baixo, mais pesado, diferente das reuniões que ela tinha visto anteriormente. Eu disse, não quero que ela se envolva. Alex disse, não, ela não tem nada a ver com isto. Emily congelou. Nada a ver com o quê?
A voz de Nico ecoou fracamente pelo altifalante. Ela não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o seu nome e céu e em seguida silêncio. Um momento depois, Alex abriu a porta do escritório. Ele olhou para ela com uma seriedade que ela nunca tinha visto antes. Emily, disse ele suavemente. Entre. O coração dela bateu forte. Algo estava a acontecer. Algo que ele não lhe tinha contado. Algo que tinha o nome dela numa conversa que ela não deveria ouvir. Ela entrou no escritório dele e ele fechou a porta atrás dela. Senta-te, disse Alex. O tom dele era calmo, mas os olhos dele revelavam uma tensão que tornava o ar mais pesado. Ela sentou-se. Ele sentou-se à sua frente e, por um momento, nenhum dos dois falou. Alex inclinou-se para a frente, apoiando os antebraços na secretária. Há algo que deve saber, disse ele. Emily engoliu em seco. Sobre o quê? Alex hesitou. Então, a escuridão encheu os seus olhos com uma verdade para a qual ela não estava preparada. Sobre o motivo pelo qual precisas de ficar perto de mim. O coração de Emily batia tão alto que ela tinha a certeza de que Alex podia ouvi-lo. A maneira como ele a observava, sério, protetor, quase em conflito, fez com que toda a sala parecesse menor. Ela manteve as mãos no colo para esconder o tremor nervoso. Alex, o que está a acontecer? Ele recostou-se lentamente, como se escolhesse cada palavra antes de a dizer. Há pessoas a vigiar este edifício, a vigiar o meu departamento, a vigiar as pessoas à minha volta. Emily pestanejou com uma mistura de confusão e descrença. Pessoas? Por quê? Alex não se mexeu. Por causa de disputas comerciais. Nada causado por ti, nada em que estejas envolvida. Mas quando alguém trabalha perto de mim, pode atrair atenção. Ela tentou assimilar a informação. Então por que me contar agora? O maxilar dele se contraiu. Porque ouviu o seu nome na ligação. Ela engoliu em seco. Sim. E porque ele continuou baixando a voz. Precisa saber como se manter segura. Emily olhou para ele atônita. Segura? Ela tinha aceitado esse emprego esperando longas horas de trabalho, não perigo. Está a dizer que estou em perigo só por trabalhar aqui? Não, disse ele com firmeza. Estou a dizer que não permitirei que nada lhe aconteça. Lá estava aquilo novamente. Aquela atração intensa, aquela força protetora que ela não compreendia, mas sentia no fundo do coração. Aquilo a aquecia de uma forma que quase a assustava. Mas por que eu? Emily sussurrou. Os olhos de Alex suavizaram-se um pouco. Porque você é importante. Ela prendeu a respiração. Não esperava essa resposta. Ela também não sabia como responder. Ele percebeu o silêncio dela e levantou-se abruptamente, contornando a secretária. Emily virou-se na cadeira enquanto ele se encostava à frente da secretária, de braços cruzados, com uma expressão agora mais calma. Eles não estão atrás de ti, disse ele. Estão atrás de oportunidades. Procuram pontos fracos. Não quero que eles olhem para ti. Eles sabem quem eu sou? Perguntou ela. Não, e não vão saber. Ele fez uma pausa e acrescentou baixinho. Eu me certifiquei disso. Ela não sabia o que isso significava ou até onde ia essa proteção. Mas a seriedade no tom dele fez sua pele arrepiar. Alex olhou para ela por um longo momento. Ela olhou de volta, procurando respostas na expressão dele. Em vez disso, encontrou outra coisa. Saudade. Ele não conseguiu esconder bem. Ele exalou lentamente. Não vamos tornar isto mais pesado do que precisa ser. Só preciso que fiques por perto. Nada de tarefas desnecessárias sozinha. Nada de sair do prédio com estranhos. Se precisares de alguma coisa, vem ter comigo. Emily acenou com a cabeça. Ok, ótimo. Ele parecia aliviado e tenso ao mesmo tempo. Ela não sabia bem como se sentir. Um momento de silêncio se instalou entre eles. Silêncio demais. Emily levantou-se da cadeira, tentando aliviar a rigidez do corpo. Precisa de mais alguma coisa esta noite? Sim, disse Alex sem hesitar. Isso a assustou, mas ele continuou de forma diferente. Preciso que pare de olhar para mim como se tivesse medo de mim. Ela piscou. Não tenho medo de si. Parece que vai fugir. Emily soltou uma risada suave e nervosa. Não vou fugir. Estou apenas a processar. Ele acenou com a cabeça. É justo. Então ele deu um passo para o lado, permitindo que ela saísse do escritório. Mas quando ela passou por ele, o braço dele roçou levemente o dela. Esse pequeno contacto fez com que ambos congelassem. Emily olhou para cima.
Ele já estava a olhar para ela. A tensão passou por ambos como eletricidade. Alex engoliu em seco e deu um passo para trás, dando-lhe espaço. Boa noite, Emily. Boa noite. Ela caminhou até a sua secretária, tentando não olhar para trás. Mas antes de pegar nas suas coisas, permitiu-se dar uma pequena olhadela para o escritório dele. Alex ainda estava ali, observando-a através da parede de vidro, com uma expressão indecifrável e intensa demais para se encarar por mais de um segundo. Na manhã seguinte, Emily chegou mais cedo do que o habitual. Ela queria sentir-se firme, composta. Queria ignorar o fato de ter mal dormido porque ficara a repetir as palavras de Alex. Tu és importante. Ela colocou a bolsa no chão, respirou fundo e ligou o computador. Bom dia, senhorita Carter. Emily quase deu um pulo. Nikiko Romano apareceu do nada, encostado casualmente na secretária dela, como se morasse ali. Não, ela suspirou. Um dia você vai me causar um ataque cardíaco. Esse é o plano. Ele sorriu. Mas então ele olhou para ela com um pouco mais de atenção. Está bem? Sim. Por quê? Está a digitar como se o teclado lhe devesse dinheiro. Emily olhou para baixo. Os seus dedos estavam realmente a bater um pouco agressivamente. Estou bem, só cansada. Nico ergueu uma sobrancelha. O chefe falou consigo ontem à noite? Emily hesitou. Ele explicou algumas coisas. Nico fez uma cara como se já soubesse do que se tratava a conversa. Deixe-me adivinhar, ele disse. Você precisa ficar por perto. Ele olhou para ti com aquela cara de eu me importo, mas não vou dizer diretamente. Tu ficaste nervosa. Ele ficou calado. Vocês dois ficaram olhando um para o outro por muito tempo. A boca de Emily ficou aberta. Como tu sabes disso? Nico bateu na têmpora. Dom. Não, sério. É sempre o mesmo padrão quando ele gosta de alguém. Emily engasgou com o ar. Ele não gosta de mim. Nico sorriu. Certo. E eu sou dentista. Antes que ela pudesse argumentar, o elevador tocou e Alex saiu, vestindo um fato perfeitamente ajustado, mangas ligeiramente enroladas, cabelo ligeiramente despenteado. A combinação exata que fez o pulso de Emily acelerar. Nico sussurrou. Cuidado. O teu rosto está a ficar corado. Nico, ela sussurrou. Alex aproximou-se, os olhos a examinar o espaço de trabalho antes de pousarem nela. Bom dia, Emily, ele disse baixinho. Bom dia, Sr. Rossi. O seu olhar suavizou-se um pouco quando ela disse o seu nome. Nico inclinou-se para mais perto de Emily e Stade sussurrou. Alguém dormiu bem. Alex lançou-lhe um olhar mortal. Nico fez uma saudação e afastou-se. Alex limpou a garganta e entregou uma pasta a Emily. Preciso que isto seja revisto antes do meio-dia. Claro. E fique perto do meu escritório hoje, acrescentou ele. Vou precisar de si para várias reuniões. Claro, disse ela, tentando soar normal. Mas Nico, que estava atrás de Alex, articulou dramaticamente com os lábios. Ele está obcecado. Emily quase lhe deu um pontapé. Alex voltou-se para ela novamente. Está tudo bem? Sim, respondeu ela rapidamente. Só tenho muitas coisas na cabeça. Se alguém a incomodar, disse ele, baixando a voz, diga-me. O estômago dela revirou. Eu avisarei. Ele acenou com a cabeça uma vez e entrou no escritório. Nico voltou para a secretária dela. Vocês dois estão a me matar. Casem-se logo. Emily enterrou o rosto nas mãos. Nico, por favor, vá embora. Não posso. Esse é o meu entretenimento. O final da manhã chegou com reuniões consecutivas. Emily ficou ao lado de Alex na sala de conferências, passando-lhe documentos antes que ele pedisse, lendo suas pistas, antecipando suas necessidades. A sincronia entre eles surpreendeu até mesmo a ele. Em um momento durante uma negociação tensa, Alex se inclinou para perto e murmurou. Bom trabalho ao perceber a mudança no número. A respiração dele roçou a orelha dela. Emily quase esqueceu como falar. Durante um intervalo, ela saiu para o corredor para se acalmar. Ela não esperava que Alex a seguisse. Ele se aproximou lentamente. Você se saiu bem hoje. Obrigado. Parece sobrecarregada. Não, eu estou... Ela parou quando percebeu que mentir não adiantaria. Estou a adaptar-me. Ele acenou com a cabeça, compreensivo. Se isto for demais, não é, disse ela rapidamente. Eu quero estar aqui. Essa resposta suavizou algo na expressão dele. Ele olhou para ela da maneira como alguém olha para algo que não deveria querer, mas quer mesmo assim.
Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Nico ecoou pelo corredor. Aí estão vocês dois. Estou com fome. Quem vai pagar o almoço? Emily deu um salto para o lado. Alex olhou com raiva. Nico riu e apontou para Alex. Tu olhaste para mim com raiva antes. Para mim com raiva de novo. E eu vou contar para todo o escritório que tu coras quando Emily diz o teu nome. Emily engasgou. Nico, Alex cerrou os dentes. Vai antes que eu te despeda. Tu amas-me demais. Nico piscou e desapareceu novamente. Emily apertou os lábios, tentando não rir. Alex não achou graça, mas o canto da sua boca tremeu, como se ele estivesse a lutar contra um sorriso que se recusava a deixar escapar. Ignora-o, disse Alex. Eu tento, respondeu Emily. Ele respirou fundo e baixou a voz. Fica por perto depois do almoço. Há algo que quero discutir. Claro. Ele hesitou, os olhos demorando-se nela por um tempo um pouco longo demais. Não desapareça hoje. Não vou. Naquela tarde, enquanto Emily preparava notas em seu pequeno espaço de trabalho, ela olhou para dentro do escritório de Alex. Ele não estava concentrado no computador. Estava a observá-la, não de uma forma desconfortável, mas de uma forma que fez seu peito apertar. Ele desviou o olhar rapidamente, fingindo que não estava no olhar. Ela sorriu sem querer. O dia passou tranquilamente até Nico voltar de fora com um café em cada mão. Ele colocou um na secretária de Emily. Parece que precisas disto. Oh, obrigada. Nico apoiou um cotovelo na secretária dela. Então, quando é que tu e o chefe planeiam parar de fingir? Emily quase entornou a bebida. Não estamos, Nico. Ele olha para ti como se fosses a única pessoa em toda a empresa. Não é verdade. É sim. Antes que ela pudesse argumentar, Alex saiu do escritório. Emily, ele chamou. Ela levantou-se imediatamente. Sim, preciso falar consigo. Ela seguiu-o para dentro e fechou a porta. Alex caminhou em direção à janela, com as mãos nos bolsos. Há muita coisa a acontecer ao redor do prédio hoje, mais do que o normal. Emily franziu a testa. O que quer dizer? Ele virou-se para ela, com uma expressão séria, mas calorosa. Quero que fiques perto de mim pelo resto do dia, sem recados, sem entregas, nada fora do andar principal. Tudo bem, ele aproximou-se, não muito perto, apenas o suficiente para que ela sentisse a sua presença. E se te sentires desconfortável com alguma coisa, qualquer pessoa avisa-me imediatamente. O estômago dela deu um salto. Eu avisarei. Ele acenou com a cabeça lentamente, os olhos fixos nos dela. O ar entre eles ficou mais pesado, mais calmo, mais quente. Emily abriu a boca. Talvez para agradecer, talvez para dizer algo que não devia, mas uma batida forte interrompeu o momento. Nico enfiou a cabeça pela porta. Chefe, alguém lá embaixo quer falar consigo. Diz que é importante. A expressão de Alex escureceu. Quem? Não disse o nome, só disse que o senhor saberia. Emily sentiu um pequeno arrepio. Alex olhou para ela. Fica no escritório, eu volto já. Está bem. Ele passou por Nico, já assumindo a versão mais fria e severa de si mesmo que usava sempre que o trabalho exigia. Nico deu a Emily um encolher de ombros em sinal de desculpa. Não te preocupes, ele volta em 5 minutos. Depois, mais suave. Ele só está tão tenso por tua causa. Emily pestanejou. Por minha causa? Porque ele se importa. E então Nico deixou-a sozinha no escritório de Alex. Emily olhou para a porta, com o pulso a acelerar. Algo estava a acontecer. Algo que Alex ainda não lhe tinha contado. Algo que o fazia mantê-la por perto e observá-la como se ela fosse a única coisa que importava. Ela sentou-se na cadeira dele, incapaz de acalmar os batimentos cardíacos. Os minutos passaram, demasiados. Quando o elevador tocou novamente, ela levantou-se rapidamente. Alex voltou para o escritório com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de alívio e algo mais profundo. Ele fechou a porta atrás de si. Emily, disse ele baixinho, precisamos de conversar. Ela prendeu a respiração porque desta vez a voz dele não era severa nem controlada. Era pessoal. E o que quer que ele estivesse prestes a dizer mudaria tudo. Emily ficou parada perto da secretária de Alex. Não se sentou, não falou, não piscou. A tensão na postura dele fez o peito dela apertar, como se estivesse à espera de um veredito que não compreendia.
Alex, a voz dela saiu fraca, sem saber ao certo o que tinha acontecido lá embaixo. Alex tirou o casaco lentamente e colocou-o sobre a cadeira. Os seus movimentos eram calmos, mas o rosto não. Esfregou a nuca, um gesto que ela nunca tinha visto nele antes de se virar para ela. Nada de perigoso, disse ele primeiro, mas os seus olhos diziam, não é nada. Emily aproximou-se. Então por que você está com essa cara? Alex exalou, sentando-se na beirada da mesa. Alguém fez perguntas que não deveria. Perguntas sobre você, ela prendeu a respiração. Sobre mim? Por quê? É isso que estou tentando descobrir. O tom dele suavizou-se. Pode ser coincidência. Pode não ser nada, mas não gosto de coincidências perto de você. Emily sentiu os joelhos fraquejarem. O que eles queriam saber? Alex abanou a cabeça. De onde você veio? Há quanto tempo trabalha aqui? Quem a contratou? Perguntas simples. Ele fez uma pausa. Perguntas que não deveriam importar para ninguém. Emily engoliu em seco, tentando controlar o desconforto que subia pela sua espinha. Devo ficar preocupada? Ele levantou-se, diminuindo a curta distância entre eles até estar perto o suficiente para que ela sentisse o calor da sua presença. Não te preocupes, disse Alex calmamente. Eu é que me preocupo contigo. O coração dela reagiu antes da mente. Algo dentro dela relaxou com as palavras dele. Ela não sabia como um homem como ele, temido, respeitado, sempre composto, podia dizer algo tão protetor sem sequer perceber o quão íntimo soava. Ele percebeu a forma como ela olhava para ele. A sua expressão suavizou-se ainda mais. Emily, mas uma batida interrompeu o momento. A porta abriu-se um pouco. Chefe, a voz de Nico. Tudo bem? Alex não quebrou o contato visual com Emily. Por enquanto estamos prontos. Ótimo, disse Nico, enfiando apenas a mão para dar um sinal de positivo. Porque estou a morrer de fome e ela prometeu emprestar-me o agrafador. Eu não prometi, começou Emily. Mas Nico já tinha ido embora. Alex apertou a ponte do nariz. Por que é que o encoraja? Não encorajo, sussurrou ela. Ele parece uma personagem de desenho animado. Apesar da tensão, os lábios de Alex tremeram de diversão por um segundo. Então, o momento passou. Ele deu um passo para trás, não muito longe, mas longe o suficiente para que Emily sentisse a mudança. Conversaremos mais amanhã, disse ele. Descanse um pouco. Emily saiu do prédio com a cabeça a girar. Não era medo. Era a forma como as palavras dele permaneceram no seu peito. Tu és importante. Preocupo-me contigo. Nunca ninguém lhe tinha dito isso antes. Não daquela forma, com aquele peso. Quando chegou ao passeio, reparou em algo estranho. Um SUV escuro estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado. Perguntou-se se estaria a imaginar coisas, até ver a silhueta atrás do volante virar-se para ela. Antes que pudesse entrar em pânico, uma voz familiar chamou-a. Emily. Nico desceu os degraus a correr, acenando com a mão acima da cabeça. Relaxa. É um dos nossos. O chefe queria alguém a vigiar o edifício esta noite. Emily congelou. A vigiar o quê? Nico encolheu os ombros casualmente, como se estivesse a discutir o tempo. Não importa. Estás segura. Queres boleia? Ela abanou a cabeça. Vou de comboio. Como quiseres. Nico sorriu. Envia-me uma mensagem quando chegares a casa. O chefe vai perguntar de qualquer maneira. Emily nem tinha forças para discutir. Em casa, ela se jogou no sofá e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Sua vida 2 semanas atrás era simples. Acordar, trabalhar, ir para casa, repetir. Agora ela tinha um chefe da máfia verificando se ela estava segura. Agora ela tinha Nikiko Romano a provocando como um irmão que ela nunca pediu. Agora ela tinha homens do lado de fora do seu prédio vigiando a rua. E pior, tinha sentimentos que não estava pronta para admitir. Sentimentos por Alex. Sentimentos verdadeiros. Emily gemeu e cobriu o rosto com um travesseiro. Como é que esta é a minha vida? O seu telemóvel vibrou. Nico, chegaste a casa? Se não, vou roubar o teu agrafador. Emily revirou os olhos. Ela digitou de volta. Estou em casa. Outra mensagem chegou instantaneamente. Nico, ótimo. Agora o chefe pode parar de olhar para a janela como um dramático. Emily sentiu o coração parar. Ele estava atolhado pela janela. Ela não respondeu. Não conseguia. Na manhã seguinte, ela chegou cedo novamente, determinada a permanecer profissional, calma, inabalável. Isso durou 10 segundos. Bom dia, disse Alex atrás dela. Ela deixou cair a caneta.
Ela rolou pelo chão. Ela se abaixou para pegá-la e bateu a testa na borda da mesa. Ótimo. Tudo bem? Perguntou Alex, aproximando-se. Sim, ela respondeu, esfregando a testa. A mão dele se ergueu até a metade, como se ele quisesse tocá-la. Então ele se conteve e a abaixou. Profissional, certo? Você não dormiu, ele observou. Emily piscou. Como você sabe? Você parece cansada. Ela abriu a boca para discutir, mas ele acrescentou gentilmente. Não é uma coisa má. É apenas a verdade. Emily não fazia ideia de como ele conseguia soar tão atencioso sem sequer tentar. Ele entregou-lhe uma pasta. Reunião daqui a 1 hora. Senta-te ao meu lado. Ela acenou com a cabeça. Está bem. Ele começou a afastar-se, mas parou. Virou-se e baixou a voz. Se algo parecer estranho hoje, avisa-me imediatamente. Ela acenou com a cabeça novamente. Alex observou-a por mais tempo do que o necessário antes de entrar no seu escritório. O estômago dela revirou-se. Aquilo não era um comportamento normal de um chefe, nem de longe. 1 hora depois, Emily sentou-se ao lado de Alex na sala de conferências. Ele estava calmo, composto, dominante na forma como comandava a mesa. Cada vez que ela lhe passava um documento, os dedos deles roçavam-se e a sala ficava mais quente. Num momento tenso durante as negociações, Alex inclinou-se para ela e falou baixinho. Passa-me a última versão do contrato. A respiração dele roçou a sua bochecha. Emily engoliu em seco e passou o papel. Ele olhou para ela por um segundo a mais, depois voltou à reunião como se nada tivesse acontecido. Nico, do outro lado da sala, murmurou "Uau" para ela. Emily deu-lhe um pontapé por baixo da mesa. Durante a pausa para o almoço, Emily dirigiu-se aos elevadores para comer algo rápido no café. Ela não deu 2 passos antes de Alex aparecer ao seu lado. Aonde vais? Só vou almoçar lá embaixo. Vou contigo. Emily pestanejou. Por quê? A resposta dele foi muito rápida. Preciso de café. Nico apareceu do nada. Ele nunca bebe café ao meio-dia. Alex nem sequer olhou para ele. Hoje bebo. Nico inclinou-se para Emily. Tradução. Ele quer ficar perto de ti. Nico, sussurrou ela com severidade. O quê? Estou a ajudar. Alex suspirou longamente, exausto. Romano. Sim, chefe. Desaparece. Pode deixar. E ele desapareceu. Emily tentou não rir. Ele precisa de passatempos. Os lábios de Alex tremeram. Ele tem um. Irritar toda a gente. Eles desceram juntos no elevador. Emily sentiu a tensão entre eles aumentar a cada andar. Não era uma tensão hostil, era algo mais profundo, algo caloroso. Quando chegaram ao café, Emily pediu uma sanduíche. Alex pediu água. Ela ergueu uma sobrancelha. Pensei que quisesses café. Mudei de ideias. Ela lançou-lhe um olhar desconfiado. Tu seguiste-me, não foi? Alex desviou o olhar. Não, Alex. Ele suspirou. Tudo bem, talvez um pouco. As bochechas dela aqueciam enquanto tentava não sorrir. Sentaram-se numa mesa de canto. Ela comeu em silêncio enquanto ele observava a sala, protetor, atento, sempre a examinar. Estás a fazer isso de novo, disse ela suavemente. Ele virou-se para ela. Fazendo o quê? Olhando em volta como se alguém estivesse prestes a saltar de trás do balcão. Seu maxilar flexionou, mas seu tom suavizou. Estou de olho nas coisas. Emily apoiou os cotovelos na mesa. Por que isso importa tanto? Um longo silêncio, então. Porque tu importas. Sua respiração parou. Lá estava novamente. Direto, cru, sem qualquer proteção. Alex, ela sussurrou. Mas antes que pudesse continuar, um homem de fato passou por ela, olhando para ela por um tempo um pouco longo demais. Alex percebeu imediatamente. Sua postura mudou. Vamos embora, disse ele, levantando-se. Emily piscou. Por quê? Não gostei do jeito que ele olhou para você. Alex, Emily, disse ele em voz baixa, mas firme. Por favor. O por favor teve um efeito nela. Ela levantou-se. Eles voltaram juntos para o andar de cima, mais próximos do que antes. Próximos demais para 2 pessoas fingindo não sentir nada. De volta ao escritório, ela o seguiu para dentro. No momento em que a porta se fechou, os ombros dele caíram ligeiramente, como se ele finalmente pudesse respirar novamente. Ele virou-se para encará-la. Emily, há algo que precisamos esclarecer. O coração dela bateu forte. Tudo bem. Ele aproximou-se, não de forma intimidante, mas com cuidado, intencionalmente. Quando o Nico flertou contigo ontem, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu não lidei bem com isso. Emily sentiu o calor subir as bochechas.
Estavas com ciúmes. Alex inspirou lentamente. Sim, a honestidade chocou-a. Ele não brincava. Ele não negou. Ele disse isso como um homem que se recusava a mentir, mesmo quando a verdade o expunha. Eu não deveria ter ficado, acrescentou ele. És livre para falar com qualquer pessoa. Mas quando ouvi você dizer ainda não, Emily prendeu a respiração. O que isso significou para você? Que você não estava com ninguém. Os olhos dele escureceram, e eu reagi. O coração dela batia tão forte que ela sentia nos dedos. Alex deu mais um passo em direção a ela. Estou tentando manter distância. Estou tentando fazer a coisa certa, mas está ficando cada vez mais difícil. Emily mal conseguiu sussurrar. Para mim também. Ele congelou, a confissão atingindo-o como uma força física. Alex estendeu a mão lentamente, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque foi gentil, hesitante, não o gesto de um chefe da máfia, mas de um homem lutando contra tudo o que sentia. Os rostos deles estavam a centímetros de distância. A respiração dela misturava-se com a dele. Ele olhou para os lábios dela uma vez, depois voltou a olhar para os olhos dela. Emily, sussurrou ele. Ela não se afastou, ele também não. O ar ficou pesado, um calor cresceu entre eles, mais alguns centímetros e uma batida na porta destruiu tudo. Alex fechou os olhos em pura frustração. A voz de Nico veio através da porta. Chefe, há algo que precisa de ver lá embaixo. Alex não se virou. É melhor que seja importante. Oh, é sim, disse Nico. E é sobre ela. O coração de Emily parou. Alex mudou imediatamente. Protetor, frio, concentrado. Fique aqui, disse ele. Não se mexa. Ele saiu com Nico. A porta fechou-se. Emily ficou sozinha no escritório dele, com o coração acelerado, revivendo cada segundo do momento em que quase se beijaram. Minutos depois, o elevador tocou. Alex voltou, mas o seu rosto não estava tenso desta vez. Era outra coisa, algo mais profundo, algo que ela não conseguia decifrar. Ele fechou a porta do escritório atrás de si. Emily, disse ele suavemente, precisamos de conversar sobre o teu passado. O peito dela apertou-se. O meu passado? Ele aproximou-se. Sim, porque alguém lá embaixo sabia o teu apelido. Emily congelou. Como? Ela sussurrou. A voz de Alex baixou, protetora e cheia de significado. Porque a tua família e a minha já se cruzaram antes. Emily ficou paralisada. Os seus dedos apertaram a borda da secretária de Alex. Ela sentiu o ar na sala mudar. Mais pesado, mais denso, como se algo significativo estivesse prestes a vir à tona. Alex, ela sussurrou. O que quer dizer com o meu passado se cruzou com o seu? Alex não respondeu imediatamente. Ele tirou o casaco do fato, colocando-o sobre a cadeira com movimentos lentos e controlados. O homem nunca era descuidado, nem mesmo nos mínimos detalhes. Então aproximou-se, parando a poucos centímetros dela. Antes de dizer qualquer coisa, começou ele, em voz baixa. Quero que se lembre disto. Não fez nada de errado. Nada disto é culpa sua. O coração de Emily batia forte. Está a assustar-me. Estou a tentar não assustar. O seu tom suavizou-se, mas também não vou mentir-lhe. Ele deu um pequeno passo para trás, dando-lhe espaço e caminhou até a janela. O horizonte de Nova York estendia-se atrás dele. Edifícios altos e frios banhados pelo ouro do final da tarde. Emily seguiu-o lentamente. Alguém lá embaixo reconheceu o teu apelido, disse Alex. Não por tua causa. Por causa de algo que aconteceu há anos. Algo que envolve o teu pai. O peito de Emily apertou-se. O meu pai? Alex virou-se para ela. Sim, ela abanou a cabeça. Não, ele foi-se embora quando eu era pequena. Mal o conhecia. O que quer que ele tenha feito não tem nada a ver comigo. Eu sei, disse Alex gentilmente. E é exatamente por isso que estou a contar-te, porque outra pessoa pode tentar usar essa ligação para se aproximar de mim. Emily sentiu a sala balançar um pouco. O peso de velhas feridas tirou-lhe o equilíbrio. Que ligação? Alex hesitou. Uma visão rara. Ele era um homem que lidava com tudo com certeza, mas agora parecia quase inseguro. O teu pai trabalhou uma vez perto de uma família que se opunha à minha, disse ele cuidadosamente. Não diretamente para eles, mas perto o suficiente para cair nos círculos errados. Quando as coisas correram mal, ele desapareceu para proteger-te a ti e a tua mãe. Emily sentou-se na cadeira mais próxima, atordoada. Ele protegeu-nos? Sim.
Alex sentou-se à sua frente, cotovelos nos joelhos, inclinando-se para a frente, e o que quer que ele tenha feito ou não feito. Isso acabou há anos. Acabou, mas algumas pessoas lembram-se dos nomes. E o teu apareceu no momento errado. Ela olhou para ele com os olhos ligeiramente brilhantes. Então é por isso que tens estado preocupado comigo? Os olhos dele fixaram-se nos dela, calorosos, profundos, honestos. Uma das razões, admitiu ele. E não a mais importante, a respiração dela ficou presa. Ele já não estava a esconder a verdade. Não estava a fingir que os seus sentimentos eram outra coisa. Emily respirou calmamente. Por que não me contaste antes? Alex desviou o olhar por um instante. Porque não queria assustar-te. E porque o teu pai fez sacrifícios para te manter longe deste mundo. Não queria envolver-te nele. O coração dela amoleceu. Agora tudo fazia sentido. A sua atitude protetora, a sua atenção, os olhares constantes, a forma como ele sempre se colocava entre ela e qualquer presença desconhecida. Ele estava a tentar protegê-la do perigo, da preocupação, do passado. Emily levantou-se lentamente e caminhou em direção a ele. Alex levantou-se ao mesmo tempo e, de repente, estavam a poucos centímetros de distância. Não me envolveste em nada, disse ela suavemente. Só me ajudaste. Ele olhou para ela, os olhos cheios de algo mais profundo. Emily, ela engoliu em seco. Alex, não quero que carregues tudo sozinho. A respiração dele parou por um momento. Parecia que ele ia estender a mão para ela, mas conteve-se, os dedos curvados ao lado do corpo. Ela aproximou-se. Fala comigo. Não me excluas. Alex soltou um suspiro tenso e algo dentro dele pareceu se quebrar. Não de raiva, mas de rendição. Eu não te excluo porque quero, disse ele baixinho. Eu te excluo porque, se me permitir aproximar, ele fez uma pausa. O coração de Emily batia forte. Ele se aproximou ainda mais. Não vou conseguir parar. A confissão tomou conta dela como um calor. Ela sussurrou. Então não pares. Alex congelou. O seu maxilar apertou-se. Os seus olhos escureceram. E, de repente, toda a atenção, todo o desejo não expresso entre eles encheu a sala como uma temperatura a subir. Ele levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e passou os dedos pela sua bochecha. Emily inclinou-se para o toque sem hesitar. Ele exalou bruscamente. Emily. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo o batimento cardíaco sob a palma da mão. Mais rápido do que o normal, instável, ele cobriu a mão dela com a sua. A proximidade era elétrica. Tenho tentado fazer a coisa certa, sussurrou ele. Tentado manter distância, ser o teu chefe, tomar decisões inteligentes. Ainda estás a fazer a coisa certa, murmurou ela. Ele abanou a cabeça. Não, porque te quero mais do que quero controlo. Desta vez, Emily não esperou. Ela ficou na ponta dos pés e fechou a pequena distância entre eles. Alex reagiu instantaneamente. Uma inspiração silenciosa, um leve estremecimento antes de se inclinar e beijá-la. Não foi agressivo nem apressado. Não foi planeado. Foi lento, caloroso, profundamente emocional. Um beijo que parecia duas pessoas a entrar em algo que ambas evitavam, mas desejavam em silêncio. Os dedos de Emily enrolaram-se levemente na camisa dele. Alex segurou o queixo dela gentilmente, como se ela fosse algo precioso. Quando finalmente se separaram, Alex encostou a testa na dela. Eu não deveria ter feito isso, sussurrou ele. Mas você fez, ela sussurrou de volta. E eu estou feliz. Ele fechou os olhos brevemente. Emily, não quero magoar-te. Não quero que este mundo te toque. Ela abanou a cabeça. Não estás a magoar-me. Estás a proteger-me. Ele procurou no rosto dela, talvez por medo, talvez por arrependimento, mas não encontrou nada. Então, um sorriso suave tocou os seus lábios até que alguém pigarreou alto. Eles se separaram. Nico estava na porta, de boca aberta, segurando uma barra de cereais meio comida. Eu sabia, disse ele dramaticamente. Eu sabia com certeza. Vocês dois me devem $20. Emily cobriu o rosto com as duas mãos. Meu Deus! Alex olhou para ele com raiva. Sai daqui! Relaxa, chefe, disse Nico, apontando a barra de cereais para Emily. Ela beijou-te. Eu vi tudo. Dá cá mais 5, querida. Emily quase derreteu no chão. Nico, tudo bem. Tudo bem, estou a sair. Mas saiba que este é o melhor dia da minha carreira. Ele recuou enquanto fazia uma reverência.
A porta se fechou com um clique. Alex passou a mão pelo rosto. Vou despedi-lo. Não, não vai, disse Emily timidamente. Alex se aproximou novamente, a tensão voltando, mas desta vez mais suave, mais doce. Quero deixar uma coisa clara, disse ele. Ela olhou para cima. O quê? Aquele beijo não foi um acidente. E não é algo que pretendo esquecer. Emily prendeu a respiração. Eu também não. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples, mas no momento em que os dedos se entrelaçaram, a sala ficou mais quente novamente. Vamos dar um passo de cada vez, murmurou Alex. Ela lá sentiu. É isso que quero. Uma batida suave interrompeu-os. Desta vez, Alex não se afastou. Ele manteve a mão dela na sua, quase desafiando o mundo a interromper novamente. Ethan, primo de Alex, enfiou a cabeça pela porta. Desculpem, preciso de falar com vocês os dois. Alex franziu a testa. Os dois? Sim, disse Ethan, porque descobrimos algo sobre o pai dela e vocês vão querer ouvir isso. Emily sentiu o estômago revirar. Alex apertou a mão dela gentilmente. Estou aqui, sussurrou ele. Ela acenou com a cabeça, preparando-se. Conta-nos, disse Alex. Ethan entrou completamente e a verdade começou a revelar-se. Ethan fechou a porta atrás de si com cuidado, como alguém que carregava uma verdade pesada que não queria deixar cair abruptamente. Emily ficou ao lado de Alex, os dedos entrelaçados. Um gesto simples, mas cheio de significado. Alex não a soltou. Não tinha intenção de soltar. Ethan percebeu e, pela primeira vez naquele dia, sua expressão séria suavizou-se ligeiramente. Emily, ele começou gentilmente. Precisas saber que nada disso é culpa tua e tudo o que estou prestes a dizer já é passado. Emily inspirou lentamente. Quero ouvir. Alex manteve os olhos nela. Só vamos até onde quiseres. Se quiseres que paremos, paramos. A maneira como ele disse, nós aquecemos o peito dela. Eu consigo lidar com isso, ela sussurrou. Ethan sentou-se e abriu uma pasta com algumas folhas dentro. O teu pai não era um homem mau, explicou ele. Ele trabalhava como motorista, fazia entregas, pequenos serviços, nada ilegal por escolha própria. Emily sentiu um nó na garganta. Ouvir falar de um homem de quem mal se lembrava era estranho. Memórias vagas de risos, mãos grandes segurando as dela e depois nada mais. Ele acabou por trabalhar para um grupo que não era de confiança, continuou Ethan. Ele não sabia no início e quando descobriu, tentou sair. Sair, murmurou Emily. Ele tentou parar. Sim, disse Ethan, e foi então que ele procurou alguém que pudesse ajudá-lo. Emily franziu a testa. Quem? Ethan olhou para Alex. Emily virou-se lentamente e viu a verdade ali. Alex olhou para ela com os olhos mais sinceros que ela já tinha visto nele. Sem barreiras, sem dureza, sem distância. O teu pai veio ter comigo, disse Alex com voz baixa e firme. Ele pediu uma oportunidade para recomeçar. Ele pediu proteção para ti e para a tua mãe. A mão de Emily subiu aos lábios atordoada. Tu conheceste-o? Alex acenou com a cabeça. Sim, e o que fizeste? Eu ajudei, disse ele simplesmente. Tanto quanto pude. Ele só queria manter-te fora deste mundo. E eu prometi que faria o que pudesse. Os olhos de Emily ardiam. Por quê? Eu era apenas uma criança. Tu nem me conhecias. Alex exalou. Porque o teu pai estava desesperado e porque acreditei nele. Ethan continuou. Depois disso, ele desapareceu para te proteger. Ele nunca mais tocou neste mundo. Emily fechou os olhos, absorvendo tudo, como se descobrisse peças de um quebra-cabeças que nem sabia que existiam. Alex deu um passo cauteloso para mais perto. Nunca te contei porque a tua vida não é da minha responsabilidade. Tu merecias um caminho limpo, livre de sombras antigas. Emily olhou para ele e tudo fez sentido. A sua proteção, a sua atenção, a sua vigilância constante, as suas reações sempre que alguém se aproximava demasiado. Ele não estava a tentar controlá-la. Estava a tentar protegê-la do passado, do perigo, da dor. Então, quando apareci para a entrevista, ela começou lentamente. Alex deu um sorriso fraco, quase triste. Reconheci o teu apelido, mas conseguiste o emprego porque o mereceste. Eu apenas me certifiquei de que estivesse segura. Emily soltou uma risada trêmula. Segura trabalhando com você? Alex ergueu uma sobrancelha. Eu nunca disse que era perfeito. Ela riu baixinho e ele relaxou um pouco.
Emily, disse Alex, segurando as mãos dela. Se tudo isso for demais, eu entendo. Posso pedir ao Ethan para transferi-la para outro departamento ou outro prédio, ou posso... Alex. Ela apertou as mãos dele. Não quero distância. Ele congelou, como se estivesse à espera há muito tempo para ouvir isso. Emily respirou fundo. Quero compreender. Quero estar aqui. Quero-te. Os olhos de Alex escureceram-se com a emoção. Ele puxou-a para mais perto lentamente, como se perguntasse silenciosamente se ela tinha a certeza. Ele envolveu-a nos seus braços, segurando-a pela cintura com uma ternura que contrastava completamente com o homem severo que todos temiam. Emily descansou a testa no peito dele. O seu cheiro, o seu calor, a maneira como a segurava. Era segurança. Era verdade. Era tudo o que ela não sabia que precisava. Alex passou os dedos pelo cabelo dela. Se ficares, prometo que o passado nunca te afetará. Eu cuidarei do resto. Emily olhou para ele. Não quero que cuides de tudo sozinho. O polegar dele acariciou a bochecha dela. Não sei fazer de outra forma. Ela sorriu suavemente. Então aprende comigo. Ele sorriu de volta. Um sorriso pequeno, raro, verdadeiro. E beijou-a novamente. Desta vez, o beijo foi mais lento, caloroso, seguro, profundo. Não era o beijo de alguém a lutar contra os seus sentimentos, mas de alguém a aceitá-los completamente. Quando se afastou, manteve a testa pressionada contra a dela, com os olhos fechados. Estás bem? Sussurrou ele. Estou, disse ela, melhor do que há muito tempo. Antes que pudessem continuar, alguém bateu à porta. Eles não se separaram. Nico irrompeu como um furacão. Tudo bem, boas ou más notícias primeiro. Alex não soltou Emily. O que você quer? Quero dizer que o cara de ontem, aquele que perguntou por ela, apareceu de novo. Emily prendeu a respiração. Alex instantaneamente a puxou para trás dele, protetor, instintivo. Ele não tentou nada, acrescentou Nico. Mas disse algo estranho. O quê? Exigiu Alex. Nico ergueu o queixo dramaticamente. Ele disse, diga ao Rossi que ele não deve se apegar a alguém com esse sobrenome. Emily sentiu o mundo girar. Alex puxou-a ainda mais para perto. O que mais? Nada, respondeu Nico. Apenas fui embora e eu segui-o. Não se preocupe. Alex cerrou os dentes. Eu trato disso. Emily agarrou o braço dele. Alex, ele virou-se para ela. Nada vai acontecer consigo. Nada. Ela engoliu em seco. Eu sei, mas o que isso significa? Alex respirou fundo. Você não vai mexer nisso. Não enquanto eu estiver vivo. Nico levantou as mãos. Só estou a dizer, ninguém ameaçou ninguém. Só estou a falar alto e vou ficar de olho. Emily olhou para Alex. Então, o que fazemos agora? Ele segurou o rosto dela gentilmente. Agora confia em mim. Ela acenou com a cabeça lentamente. Por um momento, tudo parecia estável, até Nico acrescentar. Ah, e mais uma coisa. Há um evento hoje à noite. E tu, Emily, estás na lista com o chefe. Emily piscou. Eu na lista? Nico sorriu. Claro, ele não vai a lugar nenhum sem ti agora. Alex fechou os olhos, inspirando profundamente. Nico, vou-me embora. Nico saiu correndo antes que Alex pudesse gritar. Emily virou-se para Alex, atordoada. Um evento contigo. Alex parecia dividido entre nervoso e feliz. Só se quiseres ir. Ela sorriu. Eu quero. Alex entrelaçou os dedos nos dela. Uma simples confirmação de que estavam a entrar juntos em algo maior. Então vamos. Emily passou a tarde inteira a tentar concentrar-se nas folhas de cálculo que Alex tinha deixado na sua secretária. Mas nenhuma das linhas fazia sentido. O evento da noite continuava a distrair os seus pensamentos. Não por causa do trabalho, mas porque ela iria com Alex oficialmente, ou quase oficialmente. Sempre que pensava nisso, o seu coração acelerava. No final do dia, ela foi para casa se preparar. O evento era formal e, embora Alex não tivesse pedido que ela se vestisse bem, ela queria fazê-lo. Ela queria que ele olhasse para ela e se sentisse orgulhoso, ou algo mais perigoso do que orgulho. Quando ela chegou ao hotel onde o evento estava a ser realizado, um local glamouroso no coração de Manhattan, Nico estava encostado na grade, acenando dramaticamente como se estivesse à espera apenas por ela. Olha para ti, gritou ele, deslumbrante. O chefe vai desmaiar. Nico, Emily riu corando. Para, eu nunca. Ele piscou o olho. Só para que saibas, todos já estão a cochichar que Rossi vai aparecer com uma mulher esta noite. E adivinha quem é a mulher?
Emily engoliu em seco. Eu? Não. Nico ficou sério. É a outra assistente. Os olhos de Emily arregalaram-se e Nico começou a rir. Estás a brincar? Sim, és tu. Ela bateu no braço dele. És impossível. Eu sei. Ele curvou-se. Agora vai. Ele já estava à espera. O coração dela batia forte quando ela entrou. O salão de baile brilhava com luzes quentes, cheio de homens de fato e mulheres com vestidos elegantes. E lá, perto da mesa principal, estava Alex, com um fato preto perfeitamente ajustado, postura forte, mãos nos bolsos. Mas o que chamou a atenção dela foi como a expressão dele mudou completamente no momento em que a viu. Ele não escondeu. Ele a queria. E não estava fingindo o contrário. Emily aproximou-se dele lentamente, sentindo todos os olhos na sala desaparecerem. Você veio, disse Alex com a voz mais baixa do que o normal. Você me convidou. Convidei, admitiu ele, olhando para ela com um olhar lento e apreciativo que aqueceu o seu corpo. E não me arrependo. Ela sorriu suavemente. Alex ofereceu-lhe o braço. Fique comigo esta noite, disse ele. Ela passou o braço pelo dele. Ficarei. O evento prosseguiu com conversas refinadas, copos a tilintar e comentários subtis sobre como era invulgar ver Alex Rossi acompanhado por alguém. Emily fingiu não notar, mas Alex reparou em tudo e manteve uma mão protetora na parte inferior das costas dela sempre que alguém se aproximava demasiado. A certa altura, enquanto falava com o investidor, Alex deslizou subitamente os dedos pela parte interna do pulso dela. Um pequeno gesto que fez Emily esquecer todas as palavras que planeava dizer. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Quando finalmente se afastaram para respirar longe da multidão, Emily reuniu coragem. Pareces tenso esta noite, disse ela. Alex tomou um gole de água. Estou a ficar alerta. Por quê? Porque há pessoas aqui que não deveriam estar, disse ele calmamente. E algumas delas lembram-se do teu apelido. O estômago de Emily apertou-se. Achas que alguém quer magoar-me? Alex virou-se imediatamente para ela, firme e seguro. Ninguém vai tocar em ti, não enquanto eu existir. A maneira como ele disse isso, com certeza inabalável e emoção intensa, fez com que um calor se espalhasse pelo peito dela. Alex, ele tocou-lhe na mão levemente. Se alguma coisa acontecer, fica lá atrás de mim. Mas não acho que vai acontecer. Estou apenas a ser cuidadoso. Ela acenou com a cabeça. Confio em ti. Alex fez uma pausa, um momento de vulnerabilidade brilhando em sua expressão. Obrigado, disse ele suavemente. Mais tarde, enquanto caminhavam por um corredor lateral para escapar do barulho do salão de baile, um homem alto de fato cinza se colocou na frente deles. Ele sorriu com um tipo de polidez que parecia quase ameaçadora. Rossi, disse ele. Boa noite. Alex ficou tenso, não de medo, mas de irritação. Não esperava vê-lo aqui, respondeu Alex friamente. O olhar do homem deslizou para Emily com um interesse inquietante. E esta é... Alex deu um passo à frente, bloqueando a visão do homem sobre ela. Ninguém que precise conhecer. O homem riu levemente. Só perguntei o nome. Nada mais. Para si, talvez, disse Alex calmamente. Para mim é diferente. O homem olhou para eles por um momento, depois disse algo que fez a pele de Emily arrepiar. É interessante ver-te tão apegado, especialmente a alguém com esse apelido. Emily congelou. Alex cerrou os dentes. Ele sorriu, um sorriso de aviso, e disse, afasta-te. O homem afastou-se. Emily inspirou trêmula. O que é que ele quis dizer com isso? Alex virou-se para ela, ainda com tensão nos ombros. Ele fala demais, mas ele disse o meu apelido como Emily. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Olha para mim. Ela ergueu os olhos, respirando de forma irregular. Nada daquele mundo define-te, ele disse com firmeza. Nada. Ele quer provocar-me, não magoar-te. Mas ele sabe quem eu sou. E eu estou aqui, respondeu Alex, aproximando-se. Entendes? Eu estou aqui. Emily sentiu as lágrimas abrotarem, não por medo, mas pelo carinho avassalador na voz dele. Alex passou o polegar por baixo do olho dela. Ei, não chores. Não estou a chorar, insistiu ela com a voz trêmula. Então vem cá. Ele envolveu-a nos braços, puxando-a contra si. Emily encostou-se ao peito dele, deixando que o seu calor acalmasse os pedaços do seu coração que tremiam. Com a respiração constante dele contra a sua bochecha e a mão dele pousada suavemente nas suas costas.
Ela sentiu-se segura de uma forma que não sentia há anos. Não quero ser um fardo para ti, sussurrou ela. Alex afastou-se ligeiramente, olhando-a nos olhos. Nunca serias um fardo. Eu escolhi estar ao teu lado. Emily prendeu a respiração. Mesmo com o meu apelido, não estou apaixonado pelo teu apelido, disse ele. Direto, honesto, cru. Estou apaixonado por ti. O mundo dela parou. Estás mesmo, sussurrou ela. Sim, disse ele sem hesitar. E não vou pedir desculpa por isso. Emily acariciou-lhe gentilmente a bochecha. Alex inclinou-se para o seu toque, fechando os olhos por um momento. Uma admissão silenciosa de quanto ele também precisava dela. Quando ele os abriu, havia tanto amor ali que quase a oprimiu. Também estou apaixonada por ti, confessou ela. A respiração dele parou lentamente, deliberadamente, e ele inclinou-se. Ela fechou a distância e eles se beijaram profundamente, intensamente, com semanas de tensão finalmente liberadas. As mãos dele seguraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos de Emily se curvavam em seu casaco. Não foi um beijo cuidadoso. Não foi contido. Foi real. Quando se separaram, o olhar de Alex suavizou-se de uma forma que ela nunca tinha visto. Emily, depois desta noite, nada será como antes. Eu sei, ela sussurrou. Ele estava prestes a beijá-la novamente quando Nico apareceu no fim do corredor, sem fôlego. Chefe, precisamos de si agora. Alex virou-se, irritado. Nico, pelo amor de Deus, é importante, insistiu Nico. E é sobre o pai dela. Emily sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Alex imediatamente pegou sua mão. Estou bem aqui. Nico inspirou e disse. Descobrimos toda a verdade e isso muda tudo. O pulso de Emily acelerou. Tudo? Como? Nico parecia genuinamente sério, uma visão rara. A tua vida não se cruzou com a dele por acaso, Emily. Nunca foi coincidência. Alex congelou. Emily sentiu o sangue gelar. Nico, do que estás a falar? Nico engoliu em seco. O teu pai não pediu apenas ajuda a Alex. Uma pausa. Ele fez outra coisa. Algo que Alex nunca te contou. Alex fechou os olhos brevemente, como alguém que sabia que este momento estava para chegar. A voz de Emily tremeu. Alex, o que é que o meu pai fez? Alex abriu os olhos devagar e com firmeza. Vou contar-te tudo. Mas antes que ele pudesse continuar, um murmúrio irrompeu no salão de baile. Pessoas a sussurrar, telemóveis a tocar, alguém a chamar o nome de Alex com urgência. Os olhos de Nico arregalaram-se. Está a acontecer. A sua identidade acabou de se tornar pública. O coração de Emily afundou. Alex tocou a sua bochecha novamente, protetor e feroz. Nada vai acontecer consigo, mas precisamos de sair agora. Por quê? Ela sussurrou. Alex respirou fundo. Porque o nome do seu pai acabou de ser revelado publicamente e agora todos sabem quem você é. No momento em que Nico disse as palavras, todos sabem quem você é, Emily sentiu o chão inclinar-se sob os seus pés. O salão de baile lá fora fervilhava com murmúrios do tipo que se espalham rapidamente nos círculos de poder, sussurros, olhares, especulações. O seu apelido estava agora exposto, um nome que ela mal compreendia, ligado a um passado que nunca tinha escolhido. Alex não perdeu um segundo. Envolveu-lhe os ombros com um braço e guiou-a para um corredor mais tranquilo. Fica perto de mim, disse ele suavemente com firmeza. A voz de Emily era quase inaudível. Alex, o que é que isto significa? Que acabamos de nos esconder. Ele disse isso sem hesitar. Nico correu à frente, abrindo caminho, empurrando uma porta de serviço que dava para um salão privado menor. Ethan já estava lá dentro, andando de um lado para o outro, segurando o telemóvel como se estivesse a queimar. Eles sabem, disse Ethan. Está em toda parte. Alguém vazou registros antigos. O desaparecimento do teu pai, o teu sobrenome, tudo. O estômago de Emily se revirou. Mas por que agora? Por que esta noite? Ethan balançou a cabeça. Alguém queria abalar Alex, e sabia exatamente como. Alex virou-se para ela, segurando seu rosto, baixando gentilmente a voz, até que fosse apenas para ela ouvir. Nada disso muda quem tu és, não para mim. Mas o mundo lá fora não tem voz. O seu polegar acariciou a bochecha dela. Tu tens e eu tenho, Emily piscou, com o medo crescendo no peito. Não quero arruinar a tua reputação. Alex realmente riu. Um som curto e suave, cheio de descrença. Emily,
Eu dirijo o Rossi Group. Metade da cidade acha que não tenho pontos fracos. A outra metade acha que sou o problema para todos os seus problemas. A minha reputação sobreviveu a coisas muito piores do que amar alguém. Ela congelou. Amar? Alex não se corrigiu. Ele também não suavizou. Ele segurou o rosto dela com firmeza e calor. Eu quis dizer o que disse. Ele disse a ela: eu amo-te. E nenhuma manchete, nenhum sussurro, nenhum homem de fato cinzento vai mudar o que sinto quando olho para ti. Emily engoliu em seco, com as emoções a surgirem tão intensamente que ela não conseguia falar. Ela cobriu a mão dele com a sua. Ethan virou-se discretamente. Nico enxugou uma lágrima imaginária. Olha para eles, murmurou Nico. Estou emocionado. Vou comprar canecas a condizer. Romano, advertiu Alex, sem tirar os olhos de Emily. Desculpa, vou comportar-me. Alex aproximou-se dela novamente. Emily, ouve-me. O teu pai veio ter comigo porque queria que estivesse segura. Ele não queria que este mundo te tocasse. Ele confiou em mim para ajudá-lo a desaparecer, para que pudesses crescer longe de tudo isto. E quando vi o teu apelido naquele currículo, lembrei-me da promessa que fiz. O seu coração batia forte nos seus ouvidos. Que promessa? Alex pegou na sua mão gentilmente, segurando-a entre as duas mãos. Que se a vida alguma vez a trouxesse para perto de mim novamente, eu a protegeria, não importa o custo. Emily sentiu tudo dentro dela derreter. Ele guardou isso sozinho por anos. Ele carregou o nome dela, o passado dela, o apelo do pai dela. Não por culpa, mas por lealdade. Por que não me contou antes? Ela sussurrou. Porque não queria que se sentisse presa a uma decisão que o seu pai tomou. Eu queria que viesses até mim livremente. A voz dele suavizou-se ainda mais. E tu vieste. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, mas não de medo desta vez. De clareza, ela se aproximou, encostando a testa levemente na dele. Obrigada por tudo. Alex exalou lentamente, a tensão se dissipando dos ombros, enquanto ele envolvia a cintura dela com os braços e a puxava gentilmente contra si. Não precisas de me agradecer, disse ele. Apenas fica. Emily não hesitou. Não vou a lugar nenhum. Não havia caos lá fora que pudesse abalar aquele momento. Nenhum sussurro poderia quebrar a verdade nos olhos deles. Alex beijou-a devagar, profundamente protetor, amoroso, selando tudo o que vinha se construindo entre eles desde o momento em que ela entrou pela primeira vez no escritório dele. Quando finalmente se separaram, Nico limpou a garganta ruidosamente. Ok, não quero interromper o filme romântico que está a acontecer aqui, mas a imprensa está à espera lá fora. Chefe, o que vamos fazer? Alex deslizou a mão pelo braço de Emily, entrelaçando os dedos dela com uma certeza que fez o coração dela tremer. Saímos juntos, disse ele simplesmente. Emily piscou. Juntos? Sim. O olhar dele fixou-se no dela, inabalável. Não vou esconder-te. De ninguém. Ethan acenou com a cabeça em aprovação. Até Nico parecia impressionado. Bem, caramba, sussurrou ele. Ele está mesmo a fazê-lo. Alex guiou Emily em direção à porta, mas antes de sair, sussurrou-lhe ao ouvido. Se a qualquer momento quiseres sair, aperta na minha mão. Eu mesmo te levo daqui. Emily apertou, não para sair, mas como uma mensagem silenciosa. Estou contigo. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que ela nunca tinha visto antes. As portas se abriram e eles saíram. As pessoas se viraram, as conversas pararam. Uma dúzia de olhos se arregalaram quando Alex Rossi, o homem conhecido por nunca se apegar a ninguém, entrou no salão de baile segurando a mão da mulher cujo nome acabara de explodir em todas as telas. Emily sentiu seu pulso acelerar, mas o aperto de Alex era firme, caloroso, tranquilizador. Alguém do outro lado da sala sussurrou. É ela. Outro murmurou. Rossi está a apresentá-la pessoalmente. Mas a única voz que importava era a de Alex, inclinando-se ligeiramente para ela enquanto atravessavam o salão. Eu disse-te, murmurou ele. Ninguém toca em ti. Emily manteve a cabeça erguida. Pela primeira vez, os sussurros não a fizeram sentir-se pequena. Porque Alex estava ao seu lado e ela não estava sozinha. Mais tarde naquela noite, depois que o evento finalmente terminou e o prédio ficou silencioso, Alex a levou para sua cobertura, não com urgência, mas com a certeza suave e calma de alguém que já sabia que o resto da noite mudaria tudo. Ele a conduziu para dentro, acendendo as luzes aconchegantes. A cidade brilhava através das enormes janelas, mas Alex só olhou para ela. Você está bem? Ele perguntou. Emily assentiu. Sim.
Tenha certeza? Ela sorriu, aproximando-se e colocando as mãos gentilmente no peito dele. Estou melhor do que bem. Alex soltou um suspiro lento, como se estivesse a libertar dias de tensão que vinha escondendo. Ele baixou a testa até a dela. Emily, quero uma vida com você. Uma vida real, sem segredos, sem reservas, sem meias medidas. O peito dela apertou da melhor maneira possível. Eu também quero isso, ela sussurrou. Ele beijou-a novamente, suavemente no início, depois mais profundamente, com toda a emoção que finalmente conseguiu liberar. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, as dela se enrolaram na camisa dele, e o calor que se formava entre eles parecia algo inevitável, algo conquistado, algo certo. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar para ela. Venha morar comigo. Emily piscou. Sério? Sim, ele disse. Fica comigo, não como minha assistente, não como alguém que eu preciso proteger, mas como a mulher que eu amo. A voz dele ficou mais suave. Vamos anunciar a tua nova posição amanhã. Algo que tu mereces, algo que te permite crescer. O coração dela se encheu. Alex, ela não o fez esperar. Sim, disse ela, eu vou ficar. O seu sorriso, suave, aliviado, transbordando de afeto, era tudo. Ele a envolveu nos seus braços e a segurou com força. Algum tempo depois, eles estavam juntos em frente à janela. Emily encostada no peito dele, os braços dele em volta da cintura dela. As luzes da cidade brilhavam abaixo deles como um aplauso silencioso. Alex beijou o topo da cabeça dela. Emily Carter, você mudou tudo. Ela inclinou o rosto para cima. Para melhor. Para o melhor, murmurou ele. Ela sorriu e encostou a bochecha nele novamente. Após um momento, ele disse suavemente: Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. O que estavas a pensar no momento em que o Nico perguntou se tinhas namorado? Emily riu levemente. Que definitivamente não tinha. Mas talvez estivesse interessada em alguém. Alex ergueu uma sobrancelha. Alguém? Ela virou-se nos braços dele e beijou-o suavemente. O homem que se irritou quando ouviu isso. Alex abanou a cabeça com um sorriso discreto e puxou-a para mais perto, beijando-a novamente. O mundo lá fora continuava a girar, mas dentro daquela cobertura, naquele abraço caloroso, Emily sabia que tinha encontrado algo inabalável, um amor que ninguém poderia tocar. Se gostas de histórias como esta, dedica um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, dedica um segundo para te juntares a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias como esta.